Olá, meus amigos. O rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios capítulo 22, versículo 7. Está escrito na palavra de Deus. E agora a pergunta: você quer estar em que posição? Essa pergunta é muito importante, principalmente nesse momento de grandes mudanças no mundo inteiro. E Deus está ministrando o nosso coração e mostrando aqui em sua palavra o que aconteceu naquela época e o que vai acontecer nos dias de hoje. O comportamento das pessoas daquela época e o comportamento das pessoas dos dias de hoje. Aqui está escrito o seguinte, livro de Ageu, capítulo 1. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Deus está dizendo, observe o que tem acontecido contigo ao longo desses anos. Observe o que tem acontecido como resultado dos seus esforços, resultado de tudo que você concentrou a sua atenção, depositou todo o teu investimento de tempo, energia, dinheiro, tudo o que envolve a tua vida. Deus está dizendo, considera isso. Considera o teu caminho. E olha o que ele diz aqui. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém, não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestir-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário? Olha aqui. Recebe num saco furado. Me diz aí se isso aqui não é a história, é a vida de muitas pessoas. Por isso que Deus está dizendo, considera o teu caminho. Analisa à luz da palavra o que aconteceu com aquelas pessoas naquela época e quais foram as razões desse abandono de Deus. Porque elas ficaram na mão dos outros, porque o mundo decidiu o destino daquelas pessoas. Elas não estavam honrando a Deus. Nós sabemos que muitas pessoas hoje nem sequer sabem o que significa isso. Porque quando se fala em honrar a Deus, nós ouvimos, e a palavra não é nem honra, nós estamos ouvindo palavras de ameaça e medo. Quando se fala em honrar a Deus com as suas produções, o espírito, quando não é de ameaça, é de medo. Quando se fala em dízimos, ofertas, a confusão é grande. Por quê? Porque nós não estamos mais sobre a lei de Moisés. Deus abençoou aqueles que obedeciam à lei e, por obrigação, por dever a uma lei, eles honravam a Deus com o fruto do seu trabalho. Ainda assim, Deus abençoava por conta da obediência. Você vê que até hoje Israel é essa potência no mundo inteiro. E por conta da obediência, aquela gente foi abençoada. Hoje não estamos mais sobre a lei de Moisés. Qualquer movimento que você faz em direção a Deus para honrar ao Senhor, as coisas que estão a seu serviço, que é muito diferente da filantropia. Ah, mas não tem essa finalidade? Também tem, mas a filantropia é o exercício de amor ao próximo. É quando você socorre o incapaz, o desvalido. Você ajuda o homem, ajuda o outro. A mesa do Senhor você honra. Você não pode se aproximar da mesa do Senhor com o espírito de quem está ajudando. Mas te ensinaram que você está aí para ajudar a obra de Deus. Como se Deus estivesse prezando da nossa ajuda, do nosso apoio. E isso descaracteriza o espírito da honra que Ele quer encontrar em nós. E é por essa razão que esse espírito contrário à natureza, da verdadeira oferta, da verdadeira entrega, você soma isso aos interesses de falsos profetas, aos interesses dos que se utilizam desses valores e desses princípios para proveito próprio, que geram os escândalos, que tira das pessoas o desejo, a vontade, o interesse de se aproximar de Deus nesse espírito, reconhecendo as coisas que estão a seu serviço, ferramentas que fazem uso das honras daqueles que se aproximam de Deus, para que a palavra de Deus possa alcançar o maior número de pessoas possível. Para que esse momento aqui seja possível, através de recursos tecnológicos,
de baixo custo, outros que envolvem mais custos, sobre todos os aspectos. Locais de referência onde as pessoas se reúnem para meditar na palavra de Deus naquele momento, compartilhar com outras pessoas que estão na mesma fé, a atividade da evangelização, atividades missionárias, enfim, a mesa do Senhor. Quando você se aproxima da mesa do Senhor nesse espírito da honra, a qualidade é outra. E é exatamente o que Deus está falando aqui no livro de Ageu, porque as pessoas, elas estavam totalmente distantes desse espírito. A mecanização das ofertas estava levando aquelas pessoas a se aproximar de Deus com o espírito, o coração distante e propósitos totalmente diferentes. E aí, meu amigo, vinham as invasões, os saques, os roubos, o desperdício. Assim diz o Senhor dos Exércitos, olha aqui, considerai os vossos caminhos. E aí ele convoca o povo, suba ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei honrado nesta casa, diz o Senhor, o Deus que não habita em templo feito por mão de homens. Está mostrando aqui que esse local de referência, o templo onde as pessoas se reuniam para honrar, ele está mostrando aqui que esse lugar estava deserto, desamparado, totalmente abandonado, tratado com desprezo. E ele diz, esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu o dissipei com um sopro. Esse sopro são despesas inesperadas. São coisas que de repente acontecem e levam o teu lucro. E aquela pessoa que está guardando para algum propósito, para investir em alguma coisa, porque você sabe que não é só pagar as contas, você precisa de reservas para investir em teu progresso. Mas de repente, com um sopro, tudo desaparece, despesas inesperadas, e você vê tudo isso se perdendo, cai por terra os teus projetos e sonhos. Aqui. E ele diz, por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos, olha aqui, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa, a sua própria causa, enquanto cada um de vós busca os seus próprios interesses. Então é muito difícil num tempo como este falarmos da mesa de Deus, porque infelizmente tem muita coisa que não tem absolutamente a ver com a mesa de Deus. Tudo isso que você vê, tudo isso que você ouve, tudo que nós estamos acompanhando, isso não é de agora. Desde a época em que Jesus teve que expulsar do templo os que praticavam naquele templo atividades comerciais em nome de Deus para explorar o povo. Ora, tudo isso não é novidade. Mas quando você se aproxima de Deus, reconhecendo a mesa de Deus, honrando as coisas que estão a seu serviço, apresentando diante dele um propósito, você não quer somente uma empresa para ficar rico e rivalizar com os outros enquanto se exibe nas redes sociais. A tua empresa tem um propósito. O fruto do teu trabalho é destinado para atividades que honram e glorificam o nome do Senhor. Orientado por pessoas sérias que estão no exercício do ministério, com atividades comprovadas, que tem abençoado inúmeras pessoas, que tem desviado a muitos do erro e traz não somente esses efeitos positivos de natureza social, mas esse alívio, essa libertação espiritual que incontestavelmente você vê na vida de muita gente. Isso é mesa de Deus, isso é fruto da mesa de Deus, é o fruto que permanece, é o que Jesus diz que acontece com aqueles que têm contato com Ele.
Então, quando você se aproxima da mesa de Deus, não com espírito de ameaça, ou com sentimento arrogante de quem está ali para ajudar a obra de Deus, mas apresenta o fruto do seu trabalho para a manutenção das coisas que estão a seu serviço, com espírito de humildade, pedindo a Deus para que Ele receba e, por favor, me ajude, me oriente, abra os olhos do meu entendimento, me ilumina para que eu tenha uma ideia criativa e disso eu possa garantir a evangelização e esse trabalho, para que eu possa garantir a muitos que precisam receber o poder da Tua palavra, a muitos que precisam receber esta força do Teu Espírito em suas vidas, por aqueles que o Senhor levantou com esse propósito. Eu estou aqui em parceria contigo para consagrar o fruto do meu trabalho, as minhas produções, a minha empresa, a minha vida. Eu estou aqui para apresentar diante do Senhor e me apresentar como um parceiro do Senhor. Você convida para que Ele seja o teu sócio, o teu parceiro. Faz isso para você ver o Espírito de Deus te dando ideias criativas, abrindo o teu entendimento, mostrando para você a mesa dele. Você vai ter visibilidade, discernimento, vai reconhecer tudo que não tem absolutamente nada a ver com a vontade de Deus, com propósitos de Deus. Porque a quem Deus dá esse dom para abençoar, Ele dá também discernimento. Que não basta chegar ali e jogar dinheiro no gasofilácio porque alguém está dizendo, põe teu dinheiro aí, porque depois daqui agora tudo vai dar certo em sua vida. Em hipótese alguma, porque isso não tem acontecido. E por que não acontece? Porque entregam dízimos com o sentimento de quem está comprando uma apólice de seguro. Quando não é medo, é espírito de ameaça. Olha aí, se eu não der, Deus vai mandar o cortador, o migrador, devorador, destruidor, acabar com minhas coisas. Então eu tenho que pagar a minha prestação, o meu seguro. Nesse espírito você não vai alcançar êxito. Porque você não está sujeito à lei de Moisés. Você tomou como exemplo a bênção do Senhor sobre aqueles que estavam sob o domínio da lei, que se mesmo obedecendo por pressão e por força de lei, Deus abençoou. Imagine aqueles que se aproximam diante de Deus agora, com espírito voluntário, como resultado da observação, da obediência de um povo que precisou de lei para honrar a sua casa. E para valorizar aquele momento que Deus quer que as pessoas parem e meditem e recebam a sua palavra e sejam fortalecidos. A qualidade é outra quando você entra em um local de referência e está com outras pessoas que compartilham da mesma fé. A unção congregacional vem e ministra a todos. A qualidade é outra. É outra. Eu sei do que eu estou falando. E aqueles que têm essa experiência junto comigo sabem. Então Deus está reivindicando algo aqui. E Ele diz, aprendam a honrar o meu nome. E observem, antes que sucedessem estas coisas, vinha alguém a um montão de grão de 20 medidas. E havia somente 10. A decepção, a frustração daqueles que desenvolvem expectativa sobre algo, chega ali e tem menos da metade do que esperava. E quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Agora olha o que Deus diz. Observe, porventura há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado os seus frutos? Mas desde este dia vos abençoarei. Desde que dia? Desde o dia em que você honra o Senhor nesse espírito. Desde o dia em que você valoriza as coisas que estão a serviço de Deus. Desde o dia em que você permite que o Espírito de Deus abra os olhos do seu entendimento e ponha você diante de Deus para apreciação das suas produções, do seu labor, da sua fadiga, do seu suor, atividades justas, honesta, não é fruto de transações acirradas, quando você deixa inúmeras pessoas perturbadas e ansiosas porque negociaram com você. Estão
ansiosas, tristes e abatidas porque te pagaram um serviço de péssima qualidade. E desse modo Deus não vai abençoar. Nós estamos falando da bênção de Deus. Você pode conquistar muita coisa sem a bênção de Deus. A maioria dos homens mais ricos do mundo, eles conquistaram por sua capacidade, oportunidade, pelo próprio sistema que favorece aqueles que já estão em condição de privilégio, por atividades técnicas bem feitas, por pessoas que sabem. Conquistaram coisas, mas não conquistaram a bênção de Deus. E eu estou aqui para lembrar que nem todos que conquistam coisas conquistam a bênção de Deus. Mas aqueles que conquistam a bênção de Deus, certamente receberá de Deus a capacidade para conquistar coisas sobre as quais Deus vai abençoar, repousar a sua bênção, para que você tenha satisfação e o privilégio de desfrutar disto com segurança. Porque é o que a palavra do Senhor diz. Que as riquezas do Senhor enriquecem, as bênçãos do Senhor enriquecem. E com elas não trazem desgosto. E quantas pessoas que conquistaram coisas e por conta do que conquistaram, isso trouxe um desgosto terrível para as suas vidas e vivem perturbados e ansiosos e enfrentando problemas terríveis justamente por conta de suas conquistas. Então você vai descobrir o que significa a mesa do Senhor. Você vai entender o que é a filantropia, que é o socorro aos necessitados. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Você vai colher também a generosidade que você pratica sobre os incapazes. E não gente que está aí reivindicando assistência e não assume nenhum compromisso com suas próprias vidas. Deus vai te dar sabedoria para que você se envolva com este mundo caótico, com sabedoria, para que não haja desperdício e para que você não seja explorado, nem pelo sistema religioso e nem por aqueles que estão reivindicando a tua assistência, sem honrar a Deus e sem assumir compromisso e responsabilidade com suas próprias vidas. Estão aí como sanguessugas, esperando que os outros, que os ricos, que os que têm, compartilhem com eles o que conquistaram na vida. E vivem magoados, ressentidos, falando mal de quem tem. E o discurso é esse, que deviam estar compartilhando conosco. Então, nesse espírito, no livro de Ageu, no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 16 em diante, Deus vem falando, e desde este dia, mas porventura há ainda semente no celeiro? Quando você honra o Senhor sobre a sua mesa, você põe semente no celeiro, para que Deus abençoe essa divina semente. E a partir daí, a bênção do Senhor começa a se manifestar em sua vida em outra qualidade. Deus quer te dar discernimento, sabedoria, inteligência para gerenciar negócios produtivos, discernimento para que você não invista o teu tempo, o teu dinheiro e a tua energia em coisas que não vão trazer nenhum resultado. Que muitas vezes em uma única transação você perde um investimento imenso. Então existe uma parceria com Deus. Eu tenho visto isso ao longo dos anos. E quantas pessoas abençoadas por Deus. Então aprenda a honrar a Deus, a reconhecer a sua mesa como algo importante. É inevitável que venham os escândalos, o Senhor Jesus disse, mas não permita que esses escândalos, promovidos pelos falsos profetas, por igrejas caça-níqueis e por aqueles que estão explorando a boa-fé das pessoas, não permita que este volume imenso de falsos profetas venha roubar-lhe o interesse de conhecer a honra e a bênção que procede da mesa de Deus. O altar é maior do que a oferta. Eu vou finalizar aqui lembrando a você, nunca se apresente diante de Deus para consagrar o fruto do seu trabalho sobre o seu altar, com espírito de ajuda ou ameaça. Vai dar errado.
com medo de que ele mande o cortador, o devorador e destruir suas coisas. Isso já está acontecendo sem que haja necessidade de nenhuma ordem divina. As pessoas só estão vulneráveis a tudo isso. Deus não está enviando mais nada disso. Já está aí no mundo. Então não se aproxima diante de Deus, eu repito, com esse espírito de quem está comprando uma apólice de seguro. Vai dar errado. Aproxime-se da mesa de Deus para honrar as coisas que estão a seu serviço, com sentimento de quem pede ajuda, apresentando ofertas que são fruto de atividades justas, e clama pela justiça de Deus e peça para que Ele aceite. Considerando que o altar é maior do que a oferta, livre-se do espírito da arrogância e do sentimento de quem está ali para ajudar a obra de Deus. Quem te ensina desta forma não viu e não entendeu a altura, a profundidade, a largura e a riqueza da mesa de Deus. E se utiliza desta retórica falsa. Muitos por ignorância, outros por pura avareza. Muitas vezes se utiliza disso. Vem ajudar a obra de Deus, vem ajudar. E não reconhece que quem precisa da ajuda somos nós, sobre todos os aspectos. E quando nós apresentamos diante de Deus alguma coisa, é o contrário, pedindo a Ele ajuda. E para que Ele nos abençoe. É uma aliança de prosperidade. Em outras palavras, a mesa do Senhor é um local onde você faz aliança de prosperidade com Deus. A filantropia são as casas de apoio, os asilos, os incapazes, os improdutivos por ineficiência física e mental. Isso é filantropia, isso é amor ao próximo. Isso também é muito importante. Eu diria que é infinitamente importante quando você tem esse olhar e você faz isso pelos necessitados. Mas quando você olhar para a mesa de Deus, as coisas que estão a serviço de Deus, desde esse recurso, essa janela, que você agora está recebendo essa informação, a tantos outros recursos que são necessários para que esta palavra alcance o seu coração. Quando você se aproximar disso, se aproxime com o sentimento de quem pede ajuda do Senhor e consagre ali as suas produções. Peça para que Ele receba. Peça para que Ele te abençoe. Esse é o espírito de quem se aproxima diante de Deus, com o coração de quem verdadeiramente alcançou o entendimento sobre essas coisas. Assim diz o Senhor: considerai os vossos caminhos. Suba ao monte, traga madeira, edifique a casa. Porque você esperou muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando veio, com um sopro desapareceu. Olha aqui. E por que isso aconteceu? Por causa da minha casa, que está sendo desprezada. E esta casa é a causa de Deus. Faça uma aliança com o Senhor, medite sobre tudo isso que você ouviu e peça discernimento, sabedoria e orientação ao Espírito Santo, porque Ele quer te abençoar e esta aliança de prosperidade, de iluminação, de entendimento, de sabedoria e de capacidade virá até você. E você vai desfrutar da bênção de Deus no ano de 2021, de um modo assustadoramente incrível. Receba um forte abraço e um beijo do seu amigo Epitácio Magalhães. Lembrando que sexta-feira e domingo nós vamos fazer a oração da consagração. Sexta-feira, 19h30, e no domingo, às 18 horas em ponto. Você vai acompanhar comigo aqui e vamos apresentar diante de Deus a nossa vida para que Ele nos dê ideias criativas e para que esse ano de 2021 seja um ano assustadoramente vitorioso, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, apesar de tudo que ainda vai acontecer. Deus está separando os seus para elevar, para levantar, para abençoar. E Ele está preparando você, através dessa mensagem, para que você seja mais um dentre muitos que Ele está separando agora para honrar. Eu torço para que você seja um dentre estes que estão sendo chamados por Deus com esta finalidade. Tá bom?
Beijo bem grande, fica ligado e essa semana, lembrando, vamos entrar em audiência diante de Deus e apresentar diante do seu tribunal o nosso clamor por justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Apresente as honras ao Senhor e o seu clamor e o seu pedido de justiça, e você será farto. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Um beijo grande, tchau, tchau e até lá.